presidente Bolsonaro está prestes a escolher o próximo procurador-geral da República, que irá substituir a Raquel Dodge. O que faz um procurador-geral da República? Ele comanda os ministérios públicos, né, porque o Ministério Público tem várias divisões. Ele vai auxiliar no diálogo do Brasil com as questões jurídicas internacionais e vai cooperar e trabalhar junto com o ministro da Justiça, com o Sérgio Moro. E o nosso presidente Jair Bolsonaro recebeu uma lista tríplice que tem uns candidatos que estão sendo aparentemente muito bem cotados, né? E um nome que tem aparecido muito na boca do povo, principalmente pelo que eu sei das conversas palacianas lá de Brasília, um nome bem cotado é do seu Augusto Aras. Augusto Aras, ele que é subprocurador da República Brasileira. Procurador-geral, acho, da República Brasileira. Veja só, e esse nome está sendo bem cotado. Segundo as notícias que chegaram até nós, o Jair Bolsonaro já se reuniu, parece que 6 vezes com o seu Augusto Aras. E aqui vai um alerta não só ao povo brasileiro, mas principalmente ao governo Bolsonaro, aos seus ministros e aos deputados do PSL que estão com o bico calado e não falam dessa questão, não falam desse troço. Nós temos que falar sobre Augusto Aras. Por que é que esse cara tá rolando o nome dele tanto assim na boca do povo? Será que ele é tão conservador assim quanto o Bolsonaro acha? Bolsonaro, o senhor tá enganado, meu velho. Esse cara tem que ser limado e ser desconsiderado como um possível candidato. O Bolsonaro falou que ia anunciar um nome possivelmente na segunda-feira agora, próxima, que vai chegar. E este nome de Augusto Aras não pode entrar. Não pode entrar mesmo, por uma série de razões. Primeira delas, num discurso dele que você vai ver agora, ele cita o pensador latino-americano que ousou sonhar e lutar por liberdade. Hay que endurecer sem perder a ternura, dizia um pensador latino-americano que ousou sonhar com liberdade. Quem foi esse pensador que Augusto Aras citou? Hay que endurecer sem perder la ternura jamás. Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Bolsonaro, o que o senhor tem a pensar a respeito de um procurador da República que cita com tanto amor no coração um assassino vagabundo comunista? Que ousou sonhar com liberdade. Assassino de gay, de mulher, de gente, de padre, de tudo como o seu Che Guevara. Cúmplice da Revolução Cubana que você tanto critica. Depois, num vídeo de uma entrevista, aparece o seu Augusto Aras citando com toda a pomposidade Leonardo Boff. Ainda ontem no JB, o Frei Leonardo Boff fez um belo artigo alertando para os riscos que nossa democracia está passando. O socialista, né, o ex-frei socialista, né, socialista ele não é ex não, tá? Continua sendo defensor do Lula livre, etc. O pessoal da teologia da libertação, em Bolsonaro. Pô, depois ainda o Bolsonaro falou assim, o Aras ganhou uns pontos comigo porque o antagonista o criticou. Não, o que o antagonista fez, neste caso fez muito bem, foi mostrar que o Aras defendeu o Augusto Aras, possível candidato aí, né, a Procuradoria-Geral da República para substituir a Raquel Dodge, defendeu o MST em 2008 na Câmara dos Deputados. Tá aqui ó, o que ele disse, veja só o texto aí, vamos ler comigo. Isso aqui é a transcrição oficial do texto, diz lá o seu Augusto Aras. Assim também, o MST, como movimento importante dessa sociedade brasileira, palmas! Todo mundo aplaudiu, viva o MST! Olha o que ele vai continuar falando. Passa a ser o MST neste momento alvo da nação, provavelmente de alguns poucos, que infelizmente estão na cúpula de um órgão ministerial gaúcho e que representam sim uma reação a este movimento social que trouxe maior politização às comunidades operárias e trabalhadoras. Então o que o MST faz? Invadindo terra, matando pessoas, fazendo toda essa sacanagem que o MST faz, que o MST, né, criticado frequentemente pelo Bolsonaro, não. O que o MST fez, segundo Aras, foi politizar as comunidades operárias e as comunidades de trabalhadores. É só o que o MST fez, né? Ô Bolsonaro, lima o cara, meu! Né? Aí critica, né, a questão da lei, law and order dos americanos, né, a lei e a ordem. De uma certa posição política internacional que através do medo, estabelece o ódio, estabelece o rancor, o ressentimento e, com isso, induz o cidadão a ter uma impressão
de que a lei e a ordem, nos moldes da política norte-americana da law and order, possa resolver seus problemas. Como nós temos, né, de preservar e manter a lei acontecendo, uma lei boa, e manter a ordem através da força policial combatendo o crime. Não, para isso ele é uma coisa ruim. Isso aí é o discurso do ódio. Isso é a política do medo. Isso é coisa ligada a conservadores. Tipo o senhor Bolsonaro. E essa política do medo tem consequências desastrosas, que é o crescimento de toda uma doutrina que disse-ia, ainda num contexto tradicional, de uma doutrina de direita, mas uma direita radical, em que a lei é feita pelos opressores para que os oprimidos venham a cumpri-la. Fica falando de direito social, Estado democrático de direito, toda a linguagem do pessoal da esquerda. Ele ainda praticamente cita o Lula quando ele fala que a personalização da Lava Jato levou à destruição econômica do país. A personalização proibida expressamente pela Constituição Federal, a pessoalização desses membros sem controle efetivo das corregedorias, gerou inclusive a debacle da economia do país. Exatamente o que o Lula diz vez após vez após vez. Ô Bolsonaro, não recebe mais esse cara não. Não recebe mais esse cara não. Lima este cara. Porque você vai botar lá, entendeu? O escravinho do Lula livre lá na Procuradoria da Ordem da República. Aí você vai ficar reclamando que o negócio tá ruim. E pior, em 2015, o seu Augusto Aras foi cotado pela Dilma Rousseff, que ia ser impeachmentada no ano seguinte, como um dos nomes aí para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi cotado pela Dilma, Augusto Aras, considerado pela Dilma Rousseff, atenção pessoal, para ser um ministro do Supremo Tribunal. Olha a notícia aí, você tá vendo a notícia, porra. Enfim, criticou, né, o Donald Trump, de quem o Bolsonaro tá tão perto, diz que, né, eleições como o de Donald Trump ajudam a massacrar direitos, etc. Seja por conta do quadro internacional, normalmente após a eleição de Donald Trump, nós temos tendências que não são aquelas melhores para a preservação de direitos e garantias fundamentais, normalmente perspectivas de redução de direitos sociais. Ou seja, não dá. Simplesmente não dá para colocar esse cara. Este vídeo aqui é um alerta à população brasileira, ao governo Bolsonaro e aos ministros que me ouvem. Muitos ministros ouvem o meu canal. Pessoal, por favor, faça isto chegar ao presidente Bolsonaro. Vamos ajudar a espalhar este vídeo, que as pessoas conheçam quem é o Augusto Aras e ver que ele é um cara que não é conservador, não tem ideais conservadores, não está alinhado com o governo Bolsonaro, muito pelo contrário. Se entrar lá, vai trabalhar contra. Vai começar bonitinho e tal, aquela coisa, aquele namoramento, e depois vai começar a bater e a trabalhar contra. Não podemos aceitar o seu Augusto Aras. Aras, volte lá pro teu Aras, entendeu? Vai advogar, você não vai pra PGR, se depender de nós você não vai. Vai defender Che Guevara, Leonardo Boff, criticar o Trump na tua casa. Aqui agora, não. Nós temos um presidente conservador, terrivelmente cristão e que não vai aceitar gente como você. Um abraço, um beijo do Bigode pra você. A campanha acabou pra imprensa. Eu ganhei! A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra!